Universo Mais, apoio cultural, Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Inova Mac, movidos pela inovação. Vem comigo que mais um Universo começa agora. E no programa de hoje a gente confere uma entrevista super bacana com o trabalho voluntário da ONG dos Gatos aqui de Araraquara. E também um bate-papo super bacana com a Tatiana Gigi, dermatologista, sobre dermatite atópica. Isso e muito mais você confere aqui no nosso Universo. E vamos com o quadro da Vila Copos. A vida é uma festa. Sabe quando dá vontade de comer aquele docinho no meio do dia? Então, aqui na Vila Copos você encontra essa e muitas outras opções. Aqui você encontra paçoca, pé de moleque, doce de leite, doce de abóbora com coco, batata doce, suspiro, Maria Mole e muito mais. Então não perca tempo, vem pra cá, Vila Copos, a sua vida é uma festa. E neste primeiro bloco, nós vamos começar conhecendo uma ONG aqui de Araraquara, que vem ganhando cada vez mais força aqui na nossa cidade, a ONG Casa dos Gatos. E quem veio aqui prestigiar o nosso programa e também a gente conhecer um pouquinho mais sobre esse trabalho é a Meg Rocheto. Seja muito bem-vinda aqui no nosso programa, a Simone Martins e o Paulo Filho. Obrigado mesmo. Obrigada. Né? Eles são voluntários da ONG. Meg, para a gente começar a nossa entrevista hoje, como que a ONG surgiu? Como que iniciou esse trabalho de vocês? A Casa dos Gatos surgiu com um pequeno grupo de pessoas. Eu comecei, depois eu fui arrebanhando um grupo de pessoas para fazer faxina para um outro grupo de protetores, que eles tinham o Gatil. E foi assim, em 2015 eu comecei. Aí o grupo de voluntários foi se enfronhando, e de repente, quando a gente viu, a gente estava resolvendo um monte de coisa. Entendeu? Aí a gente foi ganhando cada vez mais força, mas foi em fevereiro, inclusive pagando as contas, né? Mas foi em fevereiro de 2018 que a gente falou, não, o trabalho é nosso, vamos batalhar para virar uma ONG. Aí o outro grupo foi, claro, fazer um outro trabalho não menos importante, né? E aí a gente herdou os gatinhos e as contas, né? E tocou o barco para frente. E hoje possui uma sede? A gente tem uma casa, a gente ocupa uma casa, tá? Que foi cedida, que já era do outro grupo, que foi cedida pela prefeitura, mas foi cedida de boca. Por quê? Nós não tínhamos essa legalidade que nós temos hoje. Né? E hoje nós já ganhamos o atestado de utilidade pública, já foi publicado no Diário Oficial a declaração de utilidade pública. Só falta algumas coisinhas para a gente conseguir pegar a concessão da casa mesmo e deixar ela do jeitinho que a gente quer. Legal. E hoje, quantos gatos vocês abrigam na casa? Olha, hoje em dia, entre lares temporários e o Gatil, é em torno de 70 gatos. Bastante. E todos esses gatos, eles foram resgatados, é isso mesmo? Alguns a gente herdou, né? Tem alguns bem velhinhos lá que vão dar problemas infinitos. Tem os gatos ferais, que ninguém conseguiu amansar e vão ser eternos moradores do Gatil. E já linkando com o que eles vão falar, tem um outro projeto, né? Sim. Do animal comunitário, mas aí é com eles vão explicar tudo direitinho. Daqui a pouquinho a gente deixa essa deixa aqui também. E assim, a gente coloca ele aptos para adoção. Importante que nós não aceitamos pedido de resgate. Por quê? Nós somos um grupo que, assim, ela gosta, ela resgata na rua. Sim. Ele gosta, ele resgata na rua. Eu, mais ou menos. Já é uma essência dos voluntários da casa. Isso. Então, e o gatinho ainda não é nosso. E, olha, dá trabalho, dá despesa, dá tudo. Sim. Né? Então, na verdade, a gente paga para trabalhar por amor. Entendeu? E como que funciona hoje as arrecadações, a forma de trabalho da casa, para que vocês possam manter, né, esses 70 gatos? Todo dia nós temos um voluntário lá, tá? Às vezes falha porque é um trabalho voluntário, né? Mas assim, o ideal é ter todo dia um voluntário lá, ou dois, cuidando da limpeza, da troca da água. Ah lá o Jorginho. Da troca da água, da reposição da comida, de uma medicação, da manutenção do gatinho mesmo.
né? Que legal, que bacana. E assim, a arrecadação de ração, tem algumas casas de ração que abrem para a gente fazer, outros, quando a gente está no limite, a gente pede doação descaradamente nas redes sociais. Sim. Né? É o nosso forte. Ah, e legal. quando precisa de algum tratamento, esses dias mesmo, anteontem, nós resgatamos uma gatinha que precisou arrancar o olhinho, né? Tirar o olhinho. E ela está em lar temporário, a gente precisa bancar ela nesse lar temporário, com os tratamentos, então é isso. Mas existem parceiros também que contribuem para que vocês possam também ter esse respaldo, né? Médico, esse respaldo na questão da alimentação, enfim. O ambulatório veterinário, que é a mesma presidente da APA, da Associação Araraquarense de Proteção Animal, que é a protetora mais antiga, né? Ela faz um trabalho ótimo para a gente, né? Dá desconto, ela é uma mãezona. E tem, sim, os outros parceiros, sim. Graças a Deus vão aparecendo. Né? E tem gente que basta a credibilidade da gente é muito boa, porque tem gente que basta a gente está sem ração. Vai lá e socorre. Aí vai e socorre. E hoje, para a gente também apresentar aqui no nosso programa, tem a presença do Jorginho, né? O Jorginho. Jorginho tem uma história aí bacana. Jorginho. Como que veio o Jorginho parar na ONG dos Gatos? O Jorginho, a gente não sabe a idade dele, só sabe que é velhinho porque a veterinária falou pela dentição. Sim. Ele apareceu um belo dia na Casa dos Gatos, no Gatil, no entorno do Gatil. A gente pegou para dentro. Ele era castrado, sim? Não. Não, ele não era castrado ainda. Castrado. Castramos. E aí a gente colocou o bichinho para adoção. Só que ele não se dava contra os gatos, ele ficava num quarto, sozinho. Mais arisco. Senão ele... Ai, meu Deus. Aí ele foi adotado uma vez. Não deu certo. O cara morava numa kitnet, teve que devolver, porque ele gritava a noite inteira. Aí foi adotado de novo, também não deu certo. Aí eu falei, não, eu vou pegar. Aí no começo foi difícil, porque ele tomava ansiolítico, ele arranhava o tornozelo da gente, ele batia nos meus outros gatos. Aí, hoje em dia, ele é um poço de carinho, né, Dojinho? Virou um mascote da casa, né? Ele é todo cheio de problema. Ele é magrinho assim, mas não é por maus tratos, não. É porque ele é doentinho mesmo. Sim, não, mas super meigo, tá aqui passeando pelo estúdio. Acho que gostou. Foi já positivo. tá sentindo em casa. Ele já estava comendo. Então, é isso. Que A legal. gente precisa sempre de voluntários, né? Depois a gente pode passar o Pix para doação. Sim, no final a gente E faz o principalmente seguir a gente nas redes sociais, porque quanto mais parceiros, quantos mais seguidores, mais parceiros. Aproveita e deixa a rede social, Meg, pra gente. Agora não, é lógico, a Simone. A Simone vai contar um pouquinho pra gente, né, sobre o projeto, né, Animal Voluntário. Mas antes, Simone, por favor, deixe as redes sociais para quem quiser apoiar esse trabalho de vocês também ou contribuir de alguma maneira. Isso. Nós estamos no Instagram, o nosso endereço lá é @casadogato.araraquara. Tem também a página onde eu dou as dicas sobre legislação de proteção aos animais, que aí é Simone Dias com Z, @Simone Dias com Z. Também falo muito sobre essa que o Paulo vai falar logo em seguida, que é o nosso trabalho para as pessoas entenderem a importância da legislação para apoiar o trabalho que a gente está começando. Sim, que bacana, que legal, olha só, hein? Então acompanhe, não deixe de acompanhar este trabalho, né? Existe aqui em Araraquara e eu acho que a gente tem que prestigiar o que é nosso, né? Sempre fortalecer cada vez mais, a união faz a força. Simone, para a gente conhecer um pouquinho sobre o projeto agora, né? Como que surgiu o Animal Voluntário? Comunitário, olha só, a gente está falando de voluntário, eu fui para o comunitário, para o voluntário, né? Comunitário. Nós batizamos de CDG comunitária. Sim. É baseada, assim, na lei do animal comunitário, né? Sim. Que é uma lei do nosso município, né? Que ela protege aquele animalzinho que cria laço ali com a comunidade. Aí, quando a gente passa a ver aquele potinho, aquela casinha, aquilo é um animal comunitário. A partir do momento que ele é protegido por aquela vizinhança, alguém alimenta, alguém dá carinho, ele estabelece laços de afeto com aquela vizinhança, então ele é protegido por lei. Nós temos essa legislação municipal. O nosso projeto é um sonho de anos. Por quê? Nós trabalhando ali no Gatil, nós vemos a dificuldade que é, principalmente o gato, você manter ele em abrigos, né? O gato é um animal muito sensível.
Então, a gente sempre teve esse sonho de castrar e soltar. Mas a gente sentia essa dificuldade que as pessoas ameaçam de matar. Quando você tira e tenta devolver para aquela localidade, as pessoas ameaçam envenenar, as pessoas ameaçam tirar ali e soltar em outro lugar. Então, eu quero advertir agora, é proibido por lei, não pode. Esse animal é protegido. Então, o nosso projeto nasceu dessa vontade de não mais trazermos esse animal saudável, que vive bem na rua, que vive bem naquela comunidade, que tem alguém que alimenta. A gente queria que ele permanecesse ali e permanecesse protegido. Sim. Só que era um sonho, a gente só tinha a lei que definia quem era o animal. Só que agora, há alguns meses, o Estado de São Paulo reconheceu o animal como senciente, então, ele tem sentimentos, então, passível de maus tratos. Então, aquele gato comunitário que antes estava ali e a gente conseguia proteger ele só com multa, agora eu consigo, se ao retirar esse animal da localidade, ou ao não permitir que alguém alimente esse animal, ou que tire a comida e jogue fora, ou que proíba alguém de pôr aquele alimento, é considerado maus tratos. E aí a gente consegue enquadrar na lei de maus tratos, que é crime de detenção de 2 a 5 anos. Então, assim, quando nós casamos, há momento para tudo na vida da gente, com certeza, né? Com certeza. E chegou esse momento para nós, o projeto. Então, eu chego a arrepiar, porque agora nós conseguimos, nós estamos com o primeiro ponto na 15 de novembro. Sim. O outro pronto, depois o Paulo fala para mim, que eu esqueci o nome do bairro agora, Sim. que já são os 2 primeiros que a gente está encampando. E aí, qual que vai ser o nosso objetivo? Informar essa pessoa que cuida desse animal, Certo. cadastrar essas colônias para que fique claro que aquele animal já vive ali, que ali é a localidade dele, e dar apoio caso alguém tente ou maltratar ou tirar aquele animal dali, sem que seja feito dentro da normativa legal que nós temos. Então, o projeto CDG comunitária nasceu, nós estamos com 2 localidades, nós estamos com um cadastro, que nós vamos cadastrar as pessoas para a gente conhecer onde estão essas colônias. Aí, desde a colônia com o maior número, a gente vem até a que tem menos, até nós conhecermos todos, mapearmos quem são os cuidadores, quem são os protetores em Araraquara. Então, assim, é um projeto que chegou, é o nosso bebê, mas a gente entende que ele fique muito velhinho. E aí, a CDG não será desativada. Sim. Nós temos situações que a gente não pode devolver o animal para a localidade. Ou porque a gente consegue tratar e pôr ele para adoção, olha que maravilha, isso é fantástico. Ou porque esse animal tem alguma condição, como é que acontece com o Jorginho, a gente não pode devolvê-lo, né? E mesmo até se o animal tem realmente uma situação agressiva que a gente tenha que resguardá-lo e ele fique bem no gatil, ele vai ficar no gatil. Então, assim, eu digo que é a extensão do nosso trabalho. É só o futuro do que a gente já faz. Sim, é um trabalho de formiguinha, né? Porque está começando, tem muitos detalhes aí a serem levantados, a serem trabalhados, mas que veio para ficar e já deu certo. Veio. Né? É já uma deu realização certo. do nosso projeto de continuação do nosso trabalho, que é feito com tanto amor, com tanto carinho e, claro, com o apoio, nós chamamos de miau-amigos. Se não fosse os miau-amigos, não teria. Eu reforço, hoje, ao que a Meg falou, nós temos vários parceiros, mas quem mantém o nosso sonho, o nosso projeto de cuidar da molecada lá, são os miau-amigos, que nos seguem, curte, compartilha, mostra as nossas rifas. Super apoia. E exatamente. Os voluntários, que nós estamos num momento de voluntários, que, ó, as meninas que entendem as redes sociais, porque se depender dos mais antigos, tudo analógico, né? Sim. E cada um, assim, sabe, elas abrem uma brecha no meio do estudo, do trabalho, do namoro, vão lá e limpa, sabe, cuida, agradecimento fantástico. eterno a todo mundo. Isso é muito bom, isso é muito bom, né? É tão bom esse calor humano, essa força, esse apoio. Paulo, chegou a sua vez agora para contar um pouquinho para a gente sobre a importância desse projeto incrível que a Simone já detalhou. Eu acho que a gente já consegue sentir um pouco dessa importância, mesmo sem saber agora desses detalhes que você traz para nós, por favor. Levar esse atendimento, essa orientação, esse auxílio ao protetor que está ali no local cuidando daqueles animais. Então, toda a vizinhança em volta pode se interessar, pode estar junto ali.
E ter essa orientação dos direitos dos animais, dos direitos daqueles protetores que cuidam do local ali. Sim. E com isso a gente acaba tendo uma sensibilização da população. E a gente acaba vendo pessoas aflorando esse desejo de participar do voluntariado animal, que a gente precisa muito. A gente precisa bastante de mãos ali, mãos acolhedoras, ajudando nos projetos, ajudando a cuidar dos nossos amiguinhos peludinhos aí. Com certeza. E também uma questão de como a gente vai abordar bastante essa importância da castração, né? Como a Simone mesmo disse, a gente faria a castração, né? Traria esse auxílio com a castração e a devolução do local, que é, na verdade, o protocolo SED, que é um protocolo que ele é usado na Inglaterra desde 1965, eu acho, que ele consiste na captura, esterilização e devolução do animal local que ele já é habituado a estar, né? E ele não tem essa troca de ambiente para um abrigo fechado, com outros animais que ele não conhece. Ele está ali na colônia com os gatos que ele já tem essa intimidade, que já tem esse contato de tempos, né? Num espaço livre, que se ele já é há muito tempo um gato de rua, ele já é acostumado naquilo. Isolar ele em um quarto fechado, em um espaço fechado, uma casa fechada, pode realmente adoecer o animal. Então, isso é benéfico para o animal. É benéfico para a população, né, porque a gente vai ter também, com esse protocolo de castração, uma freagem dessa multiplicação dos animais nessas colônias, né? Legal, muito bom. Então, é uma questão muito importante também, não só para os animais, mas também para a população em geral, em questão de saúde pública também. Sim, é um contexto geral. O nosso programa está chegando ao fim, chegou ao fim neste primeiro bloco, mas eu gostaria muito que vocês deixassem aí o contato de vocês, fizessem um merchan breve para eu encerrar aqui, só para quem quiser entrar em contato. Tá. Por favor. Eu queria deixar assim, a página da CDG, né, que é @cdg.araraquara. Lá a gente informa, a gente fala mais, a gente mostra o nosso trabalho. E antes, a gente tinha os Miau Amigos, agora a gente quer se unir à comunidade, porque a gente sabe que juntos somos mais fortes. Com certeza. Gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Nós nosso que programa agradecemos. hoje. E lá viu? na página também tem o telefone das adoções. Maravilha. Tá bom? Então, E eu também queria dizer para o pessoal que puder auxiliar a gente, comentar nas nossas postagens, chamar na DM do Instagram, avisando onde tem colônias de animais comunitários, que a gente possa agir fazendo essas castrações, fazendo essas orientações ao pessoal que cuida ali. Seria maravilhoso, seria uma ajuda fenomenal para a gente. muito obrigado, viu? E sucesso na jornada de vocês. O nosso primeiro bloco vai ficando por aqui, mas no segundo bloco tem muito mais coisa. Já ouviu falar sobre dermatite atópica? Sabe como tratar? Então fica aqui comigo, que no próximo bloco a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre este assunto. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta e vamos com o quadro da Inovamac, movidos pela inovação. E neste segundo bloco nós vamos conhecer um pouquinho sobre a dermatite atópica. Já ouviu falar? Não sabe? Então chega mais que agora é o momento. E quem vai conversar aqui conosco hoje é a Tatiana Gigi, que é dermatologista. Seja muito bem-vinda aqui no nosso espaço. Obrigada, boa noite, Malu. Vamos conversar um pouquinho então sobre dermatite? Lá. Perfeito. Para que as pessoas conheçam um pouquinho mais, né, sobre o que é a dermatite atópica. Tá, a dermatite atópica é uma doença crônica comum da infância, que o principal fator é o genético. Ela é caracterizada por placas que são manchas avermelhadas, descamativas e, na maioria das vezes, que parecem um ressecamento. Nas crianças, acomete principalmente as dobras, então as dobras dos joelhos, dobras do bumbum, dobras dos cotovelos, nos bebês a face, e a principal característica dela é a coceira, é muito pruriginosa.
Olha só, então sempre também ter esse cuidado, né, Tatiana? Eu até vou abordar isso aqui antes da gente continuar a falar um pouquinho mais sobre a doença. Ficar atenta, né? Porque às vezes as pessoas podem se confundir. A gente estava conversando agora há pouco, né? Sobre os tipos de manchas. Às vezes confunde, acho que qualquer tipo de mancha vermelha, tô com dermatite. Não é bem assim. A gente tem que sim procurar um profissional para ter esse diagnóstico preciso, né, tá? Isso, na dermatologia, as doenças de pele, elas são muito parecidas. As lesões são muito parecidas. Então, dermatite, na verdade, é um termo genérico para uma irritação da pele. E existem vários tipos de dermatite. Então, dermatite de contato, a dermatite alérgica, a dermatite atópica, que é a que a gente está conversando hoje. Sim. Então, é bem específico. Teve alguma dúvida? O ideal realmente é procurar um dermatologista para avaliar e fazer o diagnóstico para assim a gente conseguir um melhor tratamento. Sim, você citou alguns tipos aí. Eles são contagiosos? Não, esses tipos que eu contei para vocês, e principalmente a dermatite atópica, ela não é contagiosa. É uma doença crônica, comum da infância, mas que não é contagiosa. Diferente, por exemplo, das micoses, que são contagiosas, ou das doenças causadas por vírus, que também são contagiosas. Então, elas são crônicas e não tem cura. Isso, elas são crônicas e não tem cura. A dermatite atópica, a gente costuma brincar que a cura é o tempo. Conforme a criança cresce, na maioria das vezes, a dermatite atópica se resolve. Em alguns casos não, permanece na vida adulta e normalmente são casos mais graves. Existe alguma situação que faz isso se propagar de uma maneira mais fácil? Porque, como a gente sabe, né, você citou aqui, pode ser em bebês, pode ser em crianças, pode ser adultos. Existe algo que starte isso no seu organismo? É o próprio organismo que manifesta? É o próprio organismo, mas é uma doença ligada tanto a fatores imunológicos, então depende da imunidade da própria criança, quanto a fatores ambientais. Então acho que alguns conselhos vale a pena para todo mundo, para quem tem dermatite atópica, mas para quem não tem também. Os cuidados básicos com a pele, os cuidados ambientais. Então, quando a gente vai tomar banho, procurar tomar banho morno, não muito quente, banho rápido, banho sem bucha, a não ser que a gente tenha sujeiras como terra, quando vai em crianças que vão em parquinhos ou sítios fazenda. Escolher um sabonete adequado, principalmente levando em conta o pH da pele, e escolher sabonetes Sindet, que não são sabão, são sabões sintéticos. Seria a melhor opção. E logo após o banho, a gente deve hidratar a pele. Logo nos primeiros minutos, quando a pele ainda está úmida, isso faz com que o hidratante penetre mais. Essa pequena conversa que a gente teve também é o princípio número 1 do tratamento para dermatite atópica. Ele evita as crises de dermatite atópica e ele funciona como a primeira fase do tratamento. Então são cuidados que as pessoas podem ter dentro de casa e precisa com certeza da avaliação médica, né? Isso, porque são cuidados para evitar o ressecamento da pele. O ressecamento da pele ele pode ser confundido com algumas dermatites e o principal sintoma dele é a coceira e a descamação. Então, acho que quando a gente tem algum sintoma na pele de coceira, ressecamento, a gente pode fazer esses cuidados básicos. Se a gente não tiver melhora do quadro, aí precisa procurar um especialista. Então, temos que ficar atentos aí ao período do ano também, né? Porque o período do frio geralmente é o período que mais agride. Isso, porque no frio a gente tem o tempo mais seco, chove menos, isso já agride a nossa pele e a gente acaba abusando do banho demorado, do banho quentinho, e isso acaba prejudicando a barreira cutânea. Nós temos uma proteção da nossa pele que é formada por uma barreira, que são lipídios. E quando a gente toma banho quente, banho demorado, quando a gente esfrega a bucha, a gente remove essa proteção natural da pele e ela precisa de algumas horas, alguns dias para se refazer. Então, o período do inverno é o período mais crítico para essa barreira cutânea ser desfeita. E geralmente as pessoas, quando tem um primeiro sintoma dentro de casa, vamos supor que não buscou um especialista no primeiro momento, buscou num segundo momento, geralmente chegam lá já com a crise bem mais amena.
Correto? Porque às vezes quando está aquela crise super avançada na pele, aquela mancha, aquela coceira, geralmente as pessoas chegam nesse nível no consultório. Como que é esse pré-atendimento dos pacientes? Eles chegam em crise ou não? Normalmente em crise. Normalmente mesmo. O primeiro atendimento de um paciente com dermatite atópica é quando ele faz a sua primeira crise na vida. Isso pode ser quando ele é bebezinho, aí normalmente ele vai fazer manchas avermelhadas na bochecha e a mãe fica bem assustada e leva no pediatra ou então leva no dermatologista. E as crianças um pouquinho maiores, a mãe vai procurar ajuda quando elas estão em crise. Então, quando elas estão com lesões descamativas e com muita coceira nas dobras, e aí vai para o consultório, a gente faz o diagnóstico da dermatite atópica, entra com um tratamento básico e essa criança começa a fazer menos crises, mas isso não quer dizer que ela não vai ter outras crises, por isso costuma ser uma criança de acompanhamento ao longo da infância. A gente acaba dando alta quando ela vira adolescente e essa lesão vai embora. Sim, isso serve para adulto também. Isso serve para adulto. A dermatite atópica é muito rara em adulto. Ela não surge no adulto. Sim. Ela começa na criança e ela não se resolveu e vai para a vida adulta. Então, é muito difícil a gente atender um paciente adulto que já não tenha esse diagnóstico. Normalmente, o paciente adulto com dermatite atópica, ele já sabe que ele tem dermatite atópica porque já teve esse diagnóstico lá na infância. É uma doença que surge na infância, ela não aparece na vida adulta. Você citou algumas dicas aqui, algum princípio de tratamento com a questão dos cuidados com a pele, mas existem outros também, né? Isso, essas dicas, esses princípios de tratamento que a gente deixou é o básico do básico, então é o que toda pessoa deveria fazer independente de ter dermatite ou não. Uma pessoa que não tem dermatite, se ela não tiver esses cuidados, muitas vezes ela não vai ter problema nenhum com a pele. Então ela pode até um dia ou outro ficar sem hidratante, pode tomar um banho mais quente, mas como ela não tem essa alteração de barreira cutânea, a pele dela vai se recompor e não vai ter maiores problemas. O paciente com dermatite, ele tem que ser mais rigoroso nesses cuidados com a pele. Aí quando ele chega para mim no consultório, a gente avalia e inicia o tratamento básico. O tratamento básico vai envolver esses cuidados. A gente usa pomadas de tratamento que são à base de corticoides e imunomoduladores. São pomadas que têm efeitos colaterais, então elas são usadas por um período curto de tempo, pré-determinado pelo médico. E depois é feito um tratamento com essas pomadas de manutenção, uma retirada gradual. Nós lançamos mão também de probióticos, porque a disbiose intestinal, hoje se sabe que ela está relacionada com a dermatite atópica, então em alguns casos a gente cuida da barreira intestinal também. E em casos mais graves nós temos tratamentos sistêmicos, que são os tratamentos orais, então são medicamentos orais, nós podemos usar corticoides, antibióticos, imunossupressores orais, e podemos usar uma classe de medicamentos que são os injetáveis, que eles são imunossupressores, porque a dermatite atópica o sistema imunológico está muito atacado, então ele reage a qualquer agressão externa na pele. Então a gente pode lançar mão dessas outras medicações que são reservadas para casos graves. E como a gente define isso, né? Um caso leve, um caso grave. A gente usa um questionário para avaliar a qualidade de vida do paciente com dermatite atópica. Os pacientes com dermatite atópica, eles têm alteração da coceira, isso faz com que eles não tenham um sono bom. Não tendo um sono bom, eles têm prejuízo na escola com o aprendizado. São pacientes que podem ter transtornos emocionais. Os transtornos emocionais estão relacionados à sociabilidade. O paciente com dermatite atópica tem um prejuízo da sociabilidade, porque muitas vezes a gente reduz a exposição em piscinas, por conta de que muito tempo na água piora a dermatite. A gente orienta que ele não precisa ter vergonha, mas as doenças de pele, elas vêm junto com esse peso de ter vergonha das lesões, de não querer que as lesões apareçam. O paciente às vezes tem um prejuízo de aprendizado na escola e aí ele fica com vergonha de não ir bem na escola. Então a gente tem que avaliar não só as lesões de pele, que tem lesões leves, moderadas e graves, mas também a qualidade de vida do paciente, para definir se ele é um paciente para cuidados tópicos, então só para as medicações básicas, ou se ele merece ser tratado com medicações mais avançadas, para que ele possa ter um convívio social mais harmonioso.
Olha só quanta coisa envolvida na dermatite atópica, né? A gente nem imagina quantas coisas associadas à doença e os cuidados que a gente tem que ter e uma atenção redobrada, né? Tatiana, só pra gente deixar uma ressalva também para as mães que estão em casa, porque eu sei que mães de primeira viagem ou mães mesmo que já têm os seus primeiros filhos, tá no segunda gestação, terceira, para não surtar, não criar esse surto dentro de casa, preocupada, meu filho está com alguma coisa. A questão alimentar, a mãe não precisa se preocupar, a gente estava conversando aqui, mas gostaria que você deixasse essa ressalva, não precisa ficar preocupada que não é o alimento que vai causar isso. Isso, existem algumas alergias alimentares que se manifestam na pele como dermatites. Mas não exatamente como a dermatite atópica. Então, em um primeiro momento, é até difícil fazer essa diferenciação. Por exemplo, pacientes que têm a PLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca, eles podem apresentar lesões na pele que no começo são muito semelhantes à dermatite atópica. Alguns pacientes podem sim ter uma relação alimentar, mas isso é muito, muito raro. Então, antes de restringir qualquer alimento, a gente tem que buscar pelo diagnóstico correto e tem testes para alergia alimentar. Então, esses testes podem ser feitos e aí, se a gente descobrir alguma alergia alimentar, aí a gente faz essa restrição. Mas, a princípio, ela não deve ser feita. Então, mamãe aí de casa, anote as dicas que são detalhes aí muito importantes para o desenvolvimento do seu bebê, do seu filho aí em casa. Tatiana, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso universo, viu? Muito obrigado pelo seu conhecimento, por transmitir tanta informação bacana aqui para o nosso público. Eu que agradeço, Malu, e é super importante essa informação chegar na casa, chegar para todo mundo, porque a informação é o que protege a gente de procurar ajuda precoce. Com certeza, muito obrigada. E as portas ficam abertas para você aqui no nosso programa. Gente, o nosso programa está chegando ao fim, mas antes de me despedir, eu gostaria de agradecer a Mona Lisa Concept, que toda semana tem looks incríveis lá esperando por você, assim como este que eu estou no programa hoje. Nena e Sofia, muito obrigado, viu, mais uma vez por a participação de vocês aqui com a gente. O nosso programa chegou ao fim agora, vou me despedir já com o coraçãozinho aqui apertado, mas semana que vem estamos de volta. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais e também no nosso canal no YouTube. E quarta-feira tem reprise às 9 da noite. Fiquem com Deus, um beijo e até semana que vem. Universo Mais, apoio cultural, Unimed, cuidar de você, esse é o plano, Inova Mac, movidos pela inovação.